Gente, eu tô esperando vocês aqui, ó, faz uma meia hora e ninguém entra, ninguém entra. E eu nem me. Aí o Valdivino pediu o link, eu mandei, falei, mas tá lá no Ava. Daí ele falou, mas no Ava, boa noite, o Alisson. Mas no Ava não tá aparecendo nada. Aí eu fui lá conferir, né? E eu coloquei na sexta semana, vocês me desculpem. Eu coloquei o Você tá link na esperando, semana professora. errada. Ninguém ia procurar na sexta, professora, porque já passou mais duas depois da sexta. Aham. Você viu lá? Não, eu vi, eu entrei lá, né? Como eu não tinha recebido nada no grupo. Aí eu Ah, entrei lá, só que daí, tipo, tava normal, a oitava semana normal. Eu falei, louco, a professora não colocou nada ainda, né? Aí tava todo gente, mundo aguardando aqui. e eu aguardando vocês aqui. Ô, louco, hein, professora? Mancada, hein? Vocês estavam me xingando aí, eu xingando vocês aqui. Sabe o que que é o certo agora, professora? Pra ficar bom Cadê? pros dois lados? Ah, Você dá um ponto pra cada um, entendeu? não, não, daí só fica bom pra vocês, É boa, hein? Não, né, fica bom pra Valdivino? todo mundo. Só É ficou isso bom pra aqui. vocês daí. Só fica bom pra nós. Nada, professora. É porque nós somos a parte hipossuficiente da questão aqui, entendeu? Ah, tá bom. Entendi. Esperar o pessoal entrar, né? Ou só dá pra quem tá assistindo a aula online, Hum, viu? hum. Ué. Sei, né? Vocês não precisam de ponto extra, não. É, revisão hoje, quem está perguntando ali no chat. Professora, dá pra pegar a nota que sobrou do semestre passado pra tacar nesse aqui? Pra Nossa, tá ajudar? assim. Nota semestre passado? O Não, Vini tá até. semestre passado tem, mas agora, Ah, mas eu esse vou semestre aqui, estudar também. mas esse Deus agora eu vou quiser. penar, professora, entendeu? O Bruninha, hoje é revisão, sim, tá? A aula de vocês é semana que vem, né? A prova, né? Toda semana que vem. Daí hoje eu vou fazer uma revisão. Pô, faz revisão em cima da prova. Mas vai ser em cima do quê? Ah, não sei, você vai que você quer tacar uma matéria geral e tal. Tem que ser uma revisão geral, claro. Não, você pega, tipo, a questão. Você não precisa falar o que que você vai pedir na questão. Aí você faz aquela revisão, entendeu? Fala assim, Entendi. imaginem que eu vá pedir tal coisa assim, assim, assado. Imagine que eu vá colocar uma. Olha essa é boa. Uma questão de classificação. Imagine. Aí, ó. Imagina, né? Toda prova tem, né? Então. Gente, vamos lá então. Acho que já deu tempo aí da pessoal entrar. Quem não entrou ainda durante a aula, eu vou abrindo, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer então uma aula de revisão, beleza? Revisão de toda a matéria dada no primeiro bimestre, revisão para a prova e também para sub, mas é claro que vocês nem vão precisar de sub, né? Já vão matar na revisão ou na primeira prova. Então vamos lá. Num primeiro momento, vamos analisar os crimes contra a família e contra o casamento. Deixa eu abrir aqui, então, dos crimes contra a família e contra o casamento. Ó, na sala 1, a gente começou ali no bigamia, né? Contra a família. Daí começamos contra o casamento, depois contra a assistência familiar, né? E fomos lá. Fomos andando. Quanto à bigamia, o que a gente precisa saber? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, para vocês irem acompanhando comigo. Lembrando, gente, que a revisão é para vocês irem tirando dúvidas, irem me ajudando, com a gente conversando, né? Eu não vou dar outra aula sobre o tema, então vão me ajudando, vamos conversando, daí fica uma aula mais dinâmica e
Creio que daí a gente vai conseguir revisar tudo. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Então, vamos lá. Quem responde, gente, vamos fazer uma aula participativa aqui. Vamos fazer uma aula bem participativa e eu vou anotando quem vai me ajudar nessa aula. Porque quem for me ajudando, quem for respondendo, se precisar de 1, 2, 3 décimozinhos na prova, a gente já tem essa participação, né, para ajudar. Então, vamos lá. Quem que vai responder pelo caput do bigamia? E quem vai responder pelo parágrafo 1º do bigamia? Agora eu vou pegar alguém aqui, tá? Vou escolher cada um para responder a pergunta. Gabriela Rodrigues. A primeira questão. Gabi, tá aí? Gabriela Rodrigues está em aula? Oi, professora, você está me ouvindo? Sim. Não. Ó. Oi, professora. Oi. 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 Gabi, e aí? Quem responde pelo caput do bigamia e quem responde pelo parágrafo 1º? Agora eu já vi que você está em aula, já. Consegue responder aí pra gente? Pessoal, vamos ligar as câmeras. Para você, tá mudo? Tá bom, vou passar para o próximo, então, tá? Ah, não, para Vitória. Por quê, Vitória? Para mim tá tudo bem, né, gente? Vamos ligar as câmeras aí, pessoal. Vitor, liga a câmera. O Alisson, liga a câmera. Isso, Vic, sai e entra de novo para ver. Aí a Gabi abriu a câmera. Marcos. Assim a gente mata a saudade um do outro, fica uma aula mais gostosa. Não precisa de perfume não, Vitor. Não precisa não. Eu vim 8 horas pro escritório, tô aqui desde as 8. Também tô sem perfume já. Olha lá o Marcão. E que a Dani falou, a câmera não rola. Rola sim, gente, por favor. Liguem aí, tá tudo certo. Vitor Hugo, seu fone não está quebrado. Você estava falando comigo até agora. Isso aqui não é quebrado, senhor, é isso aqui. Ah, tá. Isso aí são detalhes. Isso aí são detalhes. Que detalhe, senhor, mó zoado. Vai aparecer aí pro mundo inteiro assistir aí, ó. Nossa, muita gente assistindo. Ó, parece um brinco. Aninha, e a sua? Liga a sua. Não, senhor, vou desligar, porque eu tô muito feio. Professor, deixa eu fazer um comentário e fazer uma pergunta. Já. Pode. Tá bom. Esse negócio da bigamia aí, quem responde pelo CAPT é o titular aí, o bandido, safado, que traiu a mulher, ou a mulher sem vergonha, que era o marido. E o parágrafo primeiro é a pessoa que, sabendo da situação casada, ela pega e é conivente com a situação. É isso? Perfeito. Nas palavras de um... Vou passar para os termos jurídicos agora. Boa noite, Greg. Liga a câmera aí, Greg. Agora eu quero fazer uma pergunta. O professor, eu estou no meu celular e, incrível que pareça, ele quebrou a tela. Real mesmo. Não, o cachorro que eu tô pedindo para calar a boca. Cachorro. Vitória tá ouvindo agora? Obrigado, hein? Tá me ignorando. Vai, pode falar. Não, pode falar. É que a Vitória saiu e entrou novamente. Tô zoando. Se no decorrer da denúncia. Denúncia não, da queixa, né? O termo correto é queixa, né, professor? É denúncia mesmo. Uhum. Hã? Denúncia. Denúncia. Tá. Denúncia? Isso. Denúncia não é quando é do Ministério Público e queixa é quando é particular? É isso que eu tenho. Mas bigamia não é privado. Ela é pública. Ah, tá.
Ok. Então, assim, quando ocorrer a denúncia, no decorrer do trâmite da denúncia, a pessoa vai lá e anula o casamento. De alguma forma, acaba a questão Oh, caralho, esqueci. Mas, assim, daí não pode ser considerado bigamia. Se no decorrer da denúncia está correndo. O cara fez a denúncia, daí o Ministério Público foi lá. Está correndo processo ainda. Daí anula. Daí anula aqui, o... ó, entra aqui no parágrafo 2º, ó. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Tá, mas não fala... Eu estou falando, professora, no decorrer da ação. E não, Sim, isso daí mas é antes... no decorrer da ação mesmo, sem problemas. Considera-se inexistente. Então antes de uma sentença, daí já vale, então. Sim. Fui denunciado por bigamia, eu corro lá e consigo anular o casamento. Aí, beleza. Sim. É válido o parágrafo 2º nesse caso, sim. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O crime de bigamia, quem vai responder pelo caput é a pessoa casada que, sabendo que é casada, contrai novo casamento. Né? Então, ela sabe do impedimento, que é o casamento anterior, ainda assim ela contrai novo casamento. Já o parágrafo 1º é a pessoa solteira que casa com pessoas casadas sabendo dessa condição. Então, ela se casa com a pessoa que vai responder pelo caput. Entenderam? E o parágrafo 2º, ele vem aí no exemplo que o Marcos deu. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Por quê? Porque deixou de existir um dos casamentos e por este motivo vai considerar inexistente o crime. Vamos classificar esse delito aqui? Vamos lá. Núcleo do tipo, Tainá? Tainá, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Deixa eu aumentar aqui. Qualquer coisa, a minha não... Qualquer coisa coloca... Aí, beleza. Núcleo do tipo. Eu tô meio perdida nessa daí, porque eu não sei ela passar. Tá, ó. É revisão, então essa daqui é lá da primeira aula. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. É o crime de bigamia. Qual que é o núcleo do tipo deste caput aqui? Contrair. Você lembra o que é o núcleo do tipo? Isso, o núcleo do tipo é o verbo, gente. Contrair. É a conduta, né? Sujeito ativo, quem é aqui? Acho que tem aqui já, né? Quem é o sujeito ativo? Pessoa casada. Isso, a gente está falando do caput, tá? Pessoa casada. Sujeito passivo. Qualquer um. Mas antes de ser a pessoa, no primeiro lugar é o Estado, é um crime contra o casamento. Então, no primeiro lugar, o sujeito passivo é o Estado. E num segundo lugar, a pessoa ludibriada. Se houve uma pessoa ludibriada, né? Porque pode acontecer que não houve uma pessoa ludibriada, que a pessoa recai aqui na conduta do parágrafo 1º. Então, sujeito ativo, sujeito passivo, núcleo do tipo, pode falar. Pode falar. Não, se você quiser terminar essa parte aí, depois eu pergunto. Tá. Elemento subjetivo, vou perguntar para alguém aqui, peraí. Gregory, pode ser pelo chat. Elemento subjetivo ou pelo áudio. Qual que é o elemento subjetivo? Gregory, está aí? Professor, elemento subjetivo. Seria traição, professor. Não, veja bem. O elemento subjetivo de um crime ou é o dolo, ou é a culpa, ou ambos. Isso é o elemento subjetivo. No caso da bigamia, Dolo. qual seria? É dolo, professor, a menos que esteja prescrito em lei.
Dolo, porque não tem aqui uma modalidade culposa, certo? Então, o nosso elemento subjetivo, nesse caso, seria o dolo. O que mais que a gente precisa saber? Objeto material. Acho que ele estava confundindo aqui. Objeto material, a gente pergunta para a conduta, para o verbo. O que contrai ou quem contrai? Qual que é a nossa resposta? Pessoa casada. Novo casamento. Alguém, né? Então, é a pessoa. Então, nosso objeto material é a pessoa. Então, contrair alguém sendo casado, novo casamento. A gente tem o núcleo do tipo, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, dolo, objeto material. Cabe tentativa? Não, será? Vocês acham? Eu tentei me casar novamente, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui. Imagine que eu estou praticando, assinando lá no cartório e chega o meu primeiro marido e impede. Então, é possível, sim, a tentativa. É possível, sim. Então, é admissível. E a ação penal? Qual que é a ação penal cabível? Deem uma olhada no... De 2 a 6 anos. Pública incondicionada. Pública Isso. condicionada representativa. Ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque se fosse condicionada ou privada, estaria no próprio tipo penal ou no final do capítulo. E aqui, se a gente vê ali, lê o VAD, a gente vai ver que não consta nada. Então, ela é pública incondicionada. Beleza. Vamos lá. O que mais a gente precisa fazer aqui? Agora eu quero perguntar. Pode falar. Existe partícipe, coautor ou cúmplice? E aí, dependendo da sua resposta, eu vou fazer... No Código Penal existe ou o autor ou o partícipe, né? O autor, o coautor, na figura ali do caput, é possível a gente imaginar uma participação, eu creio, né? Contrair alguém sendo casado no novo casamento. É possível, sei lá, admitir alguém que ajude essa pessoa escondendo o delito, daí ele vai responder na maneira defensiva, ou que ele auxilia nessa pessoa contrair o novo casamento, mesmo sabendo que essa pessoa é casada. Então, é possível que uma participação, sim. Beleza. Eu queria chegar na seguinte situação. Para existir um casamento, existem testemunhas, geralmente convidadas pelos cônjuges. Nesse caso, as testemunhas, sabendo da situação do autor, elas respondem também como parte ou coautor? Só um pouquinho, Marco. Não, ele vai voltar. Essa pessoa que ajudou na ocultação, né? Não, as testemunhas. Porque todo casamento precisa de testemunha. Isso, ela vai responder como partícipe. Entenderam? Porque ela foi omissa, né? Ajudou ali na celebração do casamento, sabia da omissão, porém não o fez. Ela pode responder aí pelo crime. Na modalidade participação, se ela ajudou de alguma forma, mas a testemunha ela ajuda, né? Não na modalidade omissão, porque na modalidade omissão ela não tinha dever legal a princípio. É essa a sua dúvida? Aí, professor. Valeu, obrigado. Tá, vamos lá. 236. Contrair casamento induzindo em erro essencial outro contraente ou ocultando um impedimento que não seja casamento anterior. Detenção de 6 meses a 2 anos. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser anulada senão depois de transitar em julgado a sentença que por erro que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Depois do 236, a gente tem o 237. Vou lê-lo também para a gente diferenciar os dois.
Conhecimento prévio de impedimento. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade. Vos pergunto, qual é a diferença entre o 236 e o 237? Essa é mais difícil. Então, quem souber pode responder. A diferença é que no 236 ele não tem conhecimento, não precisa ter conhecimento. No 237 ele tem conhecimento da existência do impedimento. Ele quem? A pessoa, velho. A própria pessoa que está A pessoa solteira, né? Sim. Então, no 236, quem responde é aquele que está induzindo a erro, é o que tem o impedimento, que sabe da condição do impedimento e oculta esse impedimento ou induz a pessoa em erro. O 237 é aquele que conhece a existência de impedimento que causa nulidade absoluta e ainda assim não casa. Mas veja bem, tem alguma coisa que distingue bem essas condutas. Porque veja bem, eu sei que eu não posso me casar com o João, porque o João matou meu marido. Então eu sei que eu não posso casar com o João. Mesmo assim, eu caso com o João e o João mesmo assim casa comigo. Nós dois sabemos. Por qual conduta nós vamos responder? Conhecimento prévio de impedimento? 237. Agora, imagine que o João sabe e eu não sei. O João responde por aqui. Então, a principal diferença, a desambiguação, na verdade, está correto como o Valdivino falou. Mas tem uma figurinha, um elemento importante para a gente distinguir. É o fraude. Enquanto o 237, a pessoa contrai casamento conhecendo a existência de impedimento. Então, a vítima aqui é o Estado. No 236, além do Estado, ela está induzindo alguém a erro essencial e ocultação de impedimento. Ou ocultação de impedimento. Então, a desambiguação aqui vai estar no fraude. Olha só, aqui nesse slide eu expliquei bem. Veja a título de exemplo a hipótese do inciso 7 do 1521 do CC, causa de nulidade de casamento. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Caso o agente, ciente dessa situação... Deixa eu... Alguém querendo entrar. Karina. Voltamos lá. Caso o agente, ciente dessa situação, vier a casar com a viúva da vítima de homicídio, sem que ela saiba ser ele o autor do crime, em tese, 2 delitos serão praticados, tanto do artigo 236 quanto do 237. Contudo, como houve a intenção de enganar o contraente, prevalecerá o crime do 236, que tem penas mais altas. Entretanto, caso a viúva e o homicídio, ambos cientes da situação, vierem a se casar, ambos praticarão o 237. Então, o que distingue um do outro aqui é o fraude, né? A intenção de enganar o outro contraente. Essa é a principal distinção entre os 2 delitos. Alguém ficou com dúvida nisso? Não conseguiu visualizar essa distinção? Vitor, ficou com dúvida? Não? Tainá? Agora ficou claro, né, Rafael? É que no capto que não explica, né? Não, realmente, a gente tem que... Você agora tem uma explicação boa. Beleza. Tainá, Professor, deixa eu fazer uma pergunta. pode falar. Quem tá falando? É o Greg. Esse crime aí, ele é somente crime contra a terceira e contra o Estado também entraria? Sujeito passivo, num primeiro momento, é o Estado, porque a gente está falando dos crimes contra o casamento. E também a vítima. Posterior vem a vítima, beleza. Então, quando a vítima entra com o processo, o Estado, ele já mantém também. Participa, no caso.
Não, não necessariamente. Quando a gente fala que é um crime contra o Estado também, que o Estado é a vítima, a gente está falando que o bem jurídico tutelado, ele também é do interesse do Estado e do interesse da vítima, certo? Sim, que é uma falsificação, mais ou menos, sim. Agora, o titular da ação penal já é outra situação. O titular da ação penal, a gente vai analisar na questão da natureza da ação penal, se ela é pública ou se ela é privada. O senhor também tem uma pergunta. Respondido? Tá. Depois eu vou pegar um pouquinho mais para ler, professor. Pode falar, Marcos. Bigamia é porque são 2 casamentos ou vale para qualquer quantidade? Ou seria poligamia? Não, a gente só tem o crime de bigamia, a gente não tem o crime de poligamia. Daí depois vai ser pode ser o crime continuado ou concurso. Aqui no slide acima tem, eu nem passei para vocês, né? Porque eu falei que a gente ia fazer uma revisão, mas tem aqui essa explicação, ó. A contração de mais de 2 casamentos pode dar ensejo ao crime continuado. Portanto, a união matrimonial realizada pelo agente depois de já ter casado 2 vezes deve ser considerado novo delito, aplicando-se preenchidos os requisitos à regra do 71. A posição contrária, sustentando tratar sempre de concurso material. Então, veja bem, a gente não tem no nosso Código Penal o crime de poligamia. Sempre vai ser bigamia. Aí, só tem que analisar, no caso, se vai ser um crime continuado ou um concurso material, que são 2 crimes, 2 penas, somam-se as penas, né? No crime continuado, não. Você aplica uma e vai acumulando, enfim. Mas aí já é posição doutrinária. Tem gente que entende pelo crime... tem doutrinador que entende pelo crime continuado e tem doutrinador que entende pelo concurso material. Certo? Certo. E aí é o seguinte... isso é no Código Penal brasileiro, na lei brasileira. Mas em alguns países é autorizado o homem, por exemplo, ter vários casamentos lá. Uhum. Se esse estrangeiro ele vem para o Brasil e ele não se naturaliza ou nada, ele continua sendo do país, mas ele está morando aqui. E ele faz a mesma coisa da cultura dele lá. Ele pode ser usado disso daí ou não? Se a Veja mulher, bem, no caso, não no que configura o casamento no Brasil? É você ir ao cartório e fazer perante o juiz de paz um novo casamento, entendeu? O casamento dele lá fora, ele não é válido aqui. Os 4 casamentos lá não é válido aqui. Aqui o Brasil só vai reconhecer, se fosse o caso, um casamento. Agora, se a pessoa mora com 2 ou 3 mulheres, isso não é considerado crime. O crime são 2 casamentos. Ou seja, 2 casamentos no registro civil, entendeu? É feito perante o juiz de paz. Isso que configura o delito. Agora, se a pessoa tem 2, 3 mulheres, casou lá no exterior e veio, daí não importa para o direito brasileiro. O que caracteriza o delito é 2 casamentos no Brasil, feito perante o registro civil, né? O registro de pessoas naturais. No Brasil, mas existe alguma coisa sobre o princípio da extraterritorialidade? Se eu for brasileiro e tiver um casamento no Brasil e firmar um casamento na Argentina, por exemplo? Não estou entendendo. Não entendi sua pergunta. Então, Marcos, territorialidade vai aplicar se for crime lá e crime aqui. Tá. Não, se eu for casado no Brasil, no registro civil, aí eu vou ali no Paraguai e caso com outra mulher lá no registro civil do Paraguai. É crime também ou não? Ah, tá. Você já é casado no Brasil, é crime também. Ah, tá. Tá? Se for considerado crime lá também, né? Porque daí, para ter a extraterritorialidade, tem que ser crime aqui e lá. Vamos lá. Legal. Outra questão. Qual que é a ação penal nesses casos? União estável não conta? Não, Dani. Somente casamento. Porque a lei penal, a gente não pode
a gente não pode ampliá-la, a gente tem que analisar o que está escrito, a gente não pode fazer uma interpretação ampliativa, mas sim restritiva. Então, se está escrito casamento, é casamento, união estável, não. Vamos lá. Por nada. Vamos lá, gente. Ação penal. A ação penal aqui depende de queixa do contraente. Então, aqui a gente está falando de ação penal privada. Já no 237, vamos lá. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Aqui a gente não está falando de ação penal privada, mas sim de ação penal pública. Beleza. Simulação de autoridade para celebrar o casamento. Aqui essa autoridade é o juiz de paz, tá? Porque para a gente não está falando da celebração de casamento religioso, mas sim civil. Então, seria atribuir-se falsamente juiz de paz. Vamos lá. Simular casamento mediante engano de outra pessoa, tananã. Tá, aqui acho que não tem nada para eu pontuar. Abandono material. Ah, mas tem um crime de casamento que eu não falei. Ah, aqui, gente. Professora, mas esse lance do casamento, esse lance do casamento religioso, o cara é casado no civil e casa com outro no religioso, daí não é crime, então? Porque o casamento religioso, ele traz, pelo menos no Código Civil, né? Ele traz as mesmas condições, é equiparado ao casamento civil? Não dá para fazer uma analogia? Para ser crime é casamento civil mais casamento civil. Tá. É porque tem casamento religioso que você já faz no religioso civil, mas são coisas distintas. São negócios distintos. Vamos lá, gente. Aqui, induzir a erro essencial ou ocultação. Ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Beleza. Aí, aqui. É o mesmo, né? Onde eu estava? Aqui, ó. Eu tô com 236 aqui. Vamos lá. Qual que é a ação penal, gente? Aqui do parágrafo único que eu ainda disse para vocês. Olha, é o único crime no Código Penal brasileiro que tem essa ação penal. Quem lembra? Vitor, lembra? Ação penal privada? Privada, mais uma palavrinha. Não. Ação penal privada é condicional? Não. A gente, ou ela é pública incondicionada, ou é pública condicionada, que não é o caso, a nossa é privada. Mas tem uma palavrinha depois. Perfeito. Não. Não, nem vocês não estão lembrando. Personalíssima, gente. O único... Também não. O único crime do penal... Essa palavrinha, eu sabia, mas tinha esquecido. Personalíssima. Eu acredito. Personalíssima, isso mesmo. O único crime do Código Penal, então, de ação penal privada personalíssima é o artigo 236. E o que quer dizer uma ação penal privada personalíssima? Vou perguntar agora para a Daniele Bassani. Dani, você lembra o que é uma ação penal privada personalíssima? Gente, lembro não, professora. Não? Então vamos... A Vitória ainda está aí? Não. Valdivino, você lembra? No momento não me lembro, Rafaela, vou ser franco. Tá. Quem lembra? Alguém lembra?
Posso falar? Pode. Personalíssima é exclusiva daquela pessoa. Uhum. Isso, a Bruna, isso mesmo, a Bruna também respondeu, o ofendido tem que entrar com a ação. A gente sabe que a ação penal privada, quem é o titular da ação é o ofendido, e a gente sabe que ela é intentada aí, a inicial dela se chama queixa-crime, beleza. Mas essa é a privada propriamente dita. E a privada personalíssima, o que muda? É que na privada personalíssima, somente o ofendido pode entrar com a ação. O seu representante legal, por exemplo, não pode. Já nas outras, né, na ação penal privada, o representante legal poderia sim, mas aqui não. Ó, veja bem. Ação penal privada personalíssima. Eu achei que eu tinha explicado aqui no slide, mas eu não me expliquei. Mas é isso, é que somente o ofendido, não podendo aí seus representantes, sucessor e tudo mais. Tá bom? Pois não. Eu tenho uma questão, na verdade, uma curiosidade polêmica. É assim, o menor... Só deixa eu falar, é que eu vou dar 1 hora mais ou menos de revisão, tá? Então, só não seja muito longo, porque senão a gente fica perdendo na revisão. É sobre a questão mesmo, é sobre o crime de bigamia. Pode falar. Então, o menor, ele pode casar com autorização dos pais. O menor, que eu digo, menor que é possível casar, né? Acima de 16 anos. Certo. E aí ele é emancipado. Daí ele emancipado, ele tem direito já possíveis de realizar sem a autorização dos pais. Daí ele comete um crime de bigamia, ele casa de novo. Por ele ser menor, apesar dele ter sido emancipado, ele responde porque ele é menor? É um ato infracional, né? Ele cometeu o crime, sim. Aí ele vai responder lá na vara da infância por um ato infracional. Assim como qualquer outro crime que ele cometer. Entendeu? Tá bom, obrigado. Por nada. Vamos lá. Acho que aqui é isso, gente. Ah, tá. Vamos ver do abandono material. Deixa eu dar uma olhadinha lá na prova para eu relembrar o que é importante a gente saber. A gente viu a principal diferença entre os dois crimes. A gente viu o crime de ação penal privada personalíssima. A gente viu o crime de bigamia, quem responde pelo caput, quem responde pelo parágrafo. Tá, peraí. Vamos lá. 244, abandono material. O que é importante a gente mencionar, relembrar aqui desse crime? Primeiro, quem são os sujeitos ativos desse crime? Aquele que deixa sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, filho menor ou inapto para o trabalho, ascendente inválido, maior de 60 anos. Então, aqui a gente já visualiza o sujeito ativo e o sujeito passivo. Aqui o sujeito ativo é o cônjuge, o sujeito passivo o seu cônjuge. O pai com o filho menor de 18 anos ou inapto pelo trabalho, ou de ascendente, né, avô, avó, pai, mãe, inválido, ou maior de 60 anos. E aqui no final a gente ainda tem aquele que falta a pensão alimentícia. E também aqui deixar de socorrer descendente ou gravemente enfermo. Então, só pela leitura do 244, a gente consegue visualizar quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. O que é importante? Qual que é o elemento indispensável aqui para a configuração do delito? Primeiro, tem que ser sem justa causa. Então, se um pai deixa, ou vamos colocar o contrário, um filho deixa de socorrer um ascendente, um avô, por exemplo,
mas tem uma justa causa para isso, ou seja, é insolvente, realmente não tem condições, então vai faltar o elemento sem justa causa e, consequentemente, ele não será criminalizado, ele não estará preenchido o tipo penal, ele não vai ser responsabilizado por esse delito. Outra situação, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão fixada, majorada ou acordada. Então, veja bem, 5 filhos têm o dever, né, de prover a subsistência dos pais, certo? Não lhes proporcionando os recursos necessários. Os pais estão precisando e os 5 filhos, então, eles têm esse dever. Se um desses filhos supre essa necessidade, o crime vai persistir? Eu acho que não. Por quê, Tainá? Porque não é obrigado todos os filhos. Não é obrigado todos os filhos. Mas tá, realmente a resposta é não. Mas qual é a tese, o fundamento legal disso? Tá? Só melhora a fundamentação. Porque eu acredito assim, não deixou de ajudar por uma causa, entendeu? Foi só uma ocorrência. Na verdade, qual que é o fundamento aqui? Não, por quê? Porque não existe mais a necessidade. Só vai haver o crime se o descendente estiver necessitando daquilo. Se um dos filhos supre essa necessidade, vai faltar o elemento, certo? O elemento normativo, ele não precisa mais disso aí. Por isso que não é considerado aí mais crime, entendeu? Diante da ausência do elemento aí necessidade. Certo? Ó, não falta mais um elemento aqui, ó. Não é necessário mais prover a subsistência, seria nesse sentido. Então, realmente não. Aqui, ó, só existirá o crime se a vítima estiver passando por necessidades materiais e o agente podendo prover-lhe a subsistência intencionalmente deixar de fazer. O dever de assistência, se cabível a mais de um parente e caso um deles preste, afastará a incidência da lei penal em relação a todos eles, uma vez que o sujeito passivo contará com os recursos necessários à sua sobrevivência e faltará para a configuração do delito uma de suas elementares. Beleza. O que mais? Vamos para a próxima aula. Acho que aqui é isso aí. Então, gente, ação penal privada personalíssima, relembrando, somente o ofendido pode intentá-la. Não vai caber aí, na sua ausência, né, que outros o façam. Seus sucessores, por exemplo, não terão essa legitimidade. Por quê? Porque se trata de ação penal privada personalíssima. A única aí do nosso ordenamento jurídico. Tem alguma pergunta, professora? Mas se tem mais irmãos, não são todos obrigados na função de cuidar? Sim. Sim, todos são obrigados, mas se um deles prestar, deixa de existir o crime em relação aos demais, porque vai faltar o elemento normativo necessidade. Isso não impede que lá na vara na vara de família, esse irmão, esse filho, né, pede que os demais ajudem na pensão alimentícia, que requeiram aí que sejam todos condenados, obrigados a pagar uma pensão alimentícia para o pai. Lá na vara civil, na vara de família, né, questão civil é outra coisa, né? A responsabilidade, sim, é solidária. Mas aqui para o Código Penal, suprindo essa necessidade, vai faltar um elemento do tipo, que é justamente a necessidade do ascendente, por exemplo, né, que a gente está usando de exemplo. Beleza? Aula 2. Vamos ver o que eu tenho aqui na aula 2.
crime de incêndio. Vocês estão vendo o PowerPoint ou parou, né? Apresentação? Ou não? Parou? Tá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Então, aqui a conduta é de causar incêndio, mas causar o perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Então, não é só colocar um foguinho ali, não. Esse fogo tem que causar um perigo, né? Então, trata-se aí de crime de perigo. Vamos lá. O que a gente tem aqui de diferente para falar desse crime? Olha, na aula a gente eu fiz a seguinte pergunta. Lá no crime no estelionato, artigo 171, tem um estelionato mediante fraude para receber o seguro, né? Deixa eu até abrir ele aqui, que eu não vou saber falar ele de cor, mas assim, você, com a finalidade de receber o seguro, você destrói o veículo, você seria nesse sentido. Imagine que você o faz causando um incêndio, que é o... Deixa eu ver. Imagine que você o faz causando um incêndio. Vai ter concurso de crimes? Não vai? É o inciso 5. Destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Então, imagine que você destrói coisa própria com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Tá, você responde ali, você cometeu, né, na verdade, o delito do 171, parágrafo 2º, inciso 4. E você destruiu ainda mediante incêndio. E esse incêndio causou perigo de dano aí ao patrimônio alheio, à vida, né, e à integridade física de outrem. E daí, você vai ter o concurso de crimes ou vai responder só por um crime sob pena de bis in idem? O que é o bis in idem? Por uma única conduta, você responder você ter duas penas, né? O que não é permitido do nosso Código Penal. Se você cometeu um crime, você vai ter só uma pena. Então, não é permitido o bis in idem. Nesse caso, vocês acham que teremos o bis in idem ou não? Vou colocar aqui para vocês uma informação e depois vou colocar do bis in idem também. E aí, quem vai me responder? Por que não, Bruno? A Bruna respondeu não. Por quê, Bruna? Tá certo, realmente. Na verdade, a doutrina majoritária entende que não vai ter o bis in idem, que o agente responde pelos dois delitos, sim. Mas, por quê? São crimes distintos. A resposta da Bruna. Eu coloquei ali para vocês uma explicaçãozinha do ação personalíssima, já vou colocar do bis in idem também. Mas vamos lá, a resposta da Bruna. Não, tá certo, são crimes distintos. O sujeito passivo do 250 é a sociedade e do 171 é a seguradora. Tá correto, tem mais uma coisa. Bruna Ribeira, mais uma coisa. O objeto jurídico protegido pelo 250 é a incolumidade pública, a segurança pública. Já no 171, parágrafo 2º, o objeto jurídico protegido é o patrimônio. Então, são objetos jurídicos distintos, sujeitos passivos distintos, e por este motivo, entende-se que não vai ter o bis in idem e o agente pode sim responder por ambos. Beleza?
Deixa eu ver para qual artigo que nós vamos agora. Já falamos, não. Vamos lá para o 288. Vamos lá para o 288. Vamos para o 288, depois nós vamos lá para o 312 e seguintes, que nós vamos falar, então, dos crimes funcionais. Aula 3. Vamos ver se está na aula 3, o 288. Acho que sim. Aula 3, aula 3. Ixi, cadê minha aula 3, gente? Não tem aula 3, eu já pulo para aula 4 aqui. 4A. Será que tá nessa 4A? Não. Às vezes tá aqui, né? E eu tô passando. Acho que tá aqui. Aqui é importante, ó, incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 anos ou multa. Beleza. E aqui a gente tem o fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. E depois a gente tem o associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer delitos, reclusão de 1 a 3 anos. A gente está falando tudo isso dos crimes contra a paz pública, certo? Ó, começa aqui. Não, esse é saúde, depois a gente tem a paz. Começa ali no 286. Aí eu vos pergunto, quando fazer a marcha da maconha, por exemplo, né? É considerado uma incitação ao crime, uma apologia de crime, uma associação criminosa? A gente comentou isso em sala de aula. Quem lembra? Eu só sei que não. Não, perfeito. Tá correto. Por quê? Porque não faz mal, Gregory. Porque o objeto é ilícito, professor? Não. Não é considerado crime, por quê? Porque ali você não está falando, você não está se associando para o cometimento de crimes, né? Nem fazendo apologia ao crime, para que todos cometam aquele crime. Não. Você está, quando você faz uma marcha da maconha, por exemplo, né? Quando você reúne para um protesto e tudo mais, referindo-se a um delito, na verdade, né? Que é o que a gente está estudando aqui, você, na verdade, está dentro do seu direito de expressão, seu direito de livre manifestação, direitos esses consagrados, né, como fundamentais pela Constituição Federal. Então, por esse motivo, não é considerado crime, inclusive o STF já manifestou nesse sentido. Então, olha lá. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Que já foi passado em aula, vocês devem ter esse slide. O objeto jurídico tutelado por esses crimes é a paz pública. Não se quer a associação criminosa de pessoas, porque a qualquer momento podem perturbar a paz pública, cometendo delitos de dano. Igualmente, não desejam incentivo público à prática de crimes. Situação bem diversa é o direito de se expressar individualmente e a liberdade de reunião pacífica, garantidos pela Constituição Federal. Portanto, organizar uma marcha ou protesto contra a criminalização de determinada conduta ou em favor da liberação de certas proibições constitui direito fundamental, típico do Estado Democrático de Direito. Faz-se justiça na questão da marcha para a liberação das drogas, pois o STF considerou um direito individual e não apologia ou incentivo ao crime. Então, realmente não é crime, trata-se de direito à livre expressão e manifestação, né, liberdade de reunião pacífica e tal, e não aí apologia ao crime ou associação criminosa. 288 também, gente, importante a gente distinguir a associação criminosa do concurso de pessoas
A gente fez isso em sala de aula. Ó, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer delitos. No primeiro momento, a associação ela já precisa de 3 ou mais. O concurso de pessoas, não. 2 pessoas já é considerado concurso, certo? Aqui tem que ser o fim específico de cometer crimes, não somente um crime, mas sim crimes. Né? É o que eu coloquei aqui, ó, cometer mais de um crime. Qual mais diferença? A principal diferença entre o concurso de pessoas e a associação criminosa é que para a associação criminosa, para a caracterização da associação criminosa, é necessário a durabilidade e permanência, certo? Já no concurso de pessoas, não. Você pode se unir ali na esquina para cometer um crime na outra esquina e depois nunca mais nem ver a pessoa, certo? Então, o concurso é ali no momento do crime tão somente, né? É necessário o liame subjetivo, é claro, mas tão somente no momento daquela conduta. Aqui não, tem que ter uma durabilidade e permanência. Beleza? Dúvida aqui? Então, vamos lá para... Depois também tem a diferença com a organização criminosa. A organização criminosa está lá na lei de organização criminosa, enquanto concurso de pessoas está... Ou associação está no 288. Aqui é 3 ou mais pessoas na associação e é prática de crimes de qualquer natureza. Saúde. Na organização é 4 ou mais pessoas, tem uma estrutura ordenada, divisão de tarefas, objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza e a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superior a 4 anos ou de caráter transacional. Então, não é qualquer delito também. Isso aí também tem material de vocês. Agora, deixa eu ver. Vamos lá para a aula de crimes funcionais. Espera aí. Vou ver aqui o que eu tenho que falar ainda. Questão do peculato, vamos ver. Majoritário, distinção. Vamos lá. Crimes funcionais. Aula 4. A gente viu quem é considerado funcionário público para o Código Penal. Espera aí que eu vou apresentar aqui para vocês. Está aparecendo? Beleza. Então, quem que é funcionário público para o Código Penal? O conceito de funcionário público está lá no 327. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, mesmo transitoriamente, mesmo sem remuneração, você exercendo ali uma função, um cargo ou emprego público, é considerado funcionário público e pode responder aí pelos crimes de funcionário praticado por funcionário público contra a administração. O primeiro crime que a gente tem é o crime de peculato, previsto no artigo 312. No peculato, a gente tem aí a modalidade peculato apropriação, peculato furto, peculato desvio e peculato culposo. O que é importante a gente saber aqui do peculato? Apropria-se o funcionário público de dinheiro, valor, outro bem, de que tenha posse em razão do cargo. Então, veja bem, tenha posse em razão do cargo, ou desvia em proveito próprio ou alheio. Então, veja bem, ele tem que se aproveitar também
da qualidade de funcionário público para cometer aí um desvio, para cometer um furto, para cometer uma apropriação indevida, certo? Outra situação, outra pergunta, aliás, é possível um particular responder por um crime de um crime funcional? Não, professora. Por quê? Tem que ser funcionário público. Quem tem uma opinião diversa? Bruna Ribeira. A Bruna acha que sim. Me explique, Bruna. Em que situação? Realmente sim, é possível. Mas em qual situação? Vixe. Ó, veja bem, é possível que um particular responda por um crime funcional, desde que acompanhado pelo funcionário público e sabe da condição dele de funcionário público, certo? Ó, vocês vão ver no próximo no parágrafo o peculato furto. Olha o que fala o peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, aqui a gente tem o crime de peculato furto. Beleza. Então, dentro desse parágrafo aqui, a gente pode imaginar várias situações. Primeira situação. Imagine que, valendo da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, o funcionário da repartição X, com a chave, com a cópia da chave, imagine com a cópia da chave, ele entra à noite e furta o notebook, valores que tinha ali na repartição. Ele cometeu o peculato furto, por quê? Porque ele valeu da qualidade que lhe proporciona o funcionário, ser funcionário público, né? Agora, situação diversa é se ele é funcionário público da repartição, porém, para subtrair, ele não se vale dessa qualidade, ele não se vale de qualquer benefício que a condição de funcionário público traz. Ele faz como qualquer um de nós faríamos, ou não, nós não faríamos, mas alguém faria. Pegar uma pedra, arremessar, pegar aquele negócio de cabra, como que é? Pé de cabra, abrir a porta à noite, abrir, furtar, revirar, enfim. Ele furtou a repartição que ele trabalhava, a repartição pública que ele trabalhava, porém ele não se valeu de qualquer benefício da qualidade dele de funcionário público. Então, aqui a gente pode considerar que ele praticou um furto e não um peculato furto. Tá, agora, entrando na situação do particular. O particular ajuda, então, o João, funcionário público, sabe que tem uma quantia lá numa gaveta ou num cofre da repartição, e ele, então, conta para o Lucas, não, vou colocar outro nome aqui, para o Mauro. O Mauro é particular, sabe que o João é funcionário público, e ambos, então, combinam, boa, ambos, então, combinam de ir à noite até a repartição. Aí eles vão com a chave de João, entram na repartição, furtam. Nesse caso, os dois responderão pelo peculato furto, porque o particular sabia da condição de funcionário público do João e praticou o crime junto com ele. Ou ainda, imagine que sem querer, né, culposamente, o João deixou ali a porta da repartição aberta. O Lucas soube, o Mévio viu isso aí, e aproveitou, né, da distração do João, entrou na repartição e furtou todos os notebooks da repartição. Todos os notebooks, impressora, tudo. Por qual crime vai responder o João e por qual crime vai responder o Mévio?
O João é o funcionário público que culposamente deixou a porta aberta. O Mévio é o particular que aproveitou-se dessa distração e furtou a repartição. Quais crimes eles cometerão? Mévio cometeu furto, perfeito. E João? E daí, João, gente? O João, ele cometeu o peculato culposo. O único crime funcional que admite a culpa é o crime de peculato, ó, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Depois, logo no parágrafo 3º, olha só que interessante, diz assim, no caso do parágrafo anterior, ou seja, de peculato culposo, né, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Depois da sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. Beleza. Acho que do peculato era isso. O que, gente, explicando lá, eu falei para vocês, depois vocês dão uma olhadinha aqui, ó. É admissível o concurso de pessoas entre o funcionário público e um particular, ambos responderão pelo crime funcional. Por qual? Qual que é o fundamento? O fundamento legal é o artigo 30 do Código Penal, que diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Beleza? Então, depois dêem uma olhada que essa é a fundamentação legal para isso, para essa comunicação. Vitor, vai estar na 10 ou na 11? Não tenho certeza, tá? Mas entre a 10 e a 11. Gente, concussão, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Aí, nesse delito aqui, a gente viu que ele é muito parecido com a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aí eu questionei vocês na aula, qual que é a diferença principal desses dois delitos? E a diferença, gente, está no verbo solicitar versus o verbo exigir. O verbo exigir, ele é mais imperativo. O verbo solicitar seria no sentido de um pedido. E daí eu coloquei para vocês esse slide aqui, ó. Aqui pode ser transcrita uma passagem do livro do Magalhães Noronha, referindo-se ao crime de concussão, citando o cara, para quem? O funcionário venal não pede, mas faz compreender que aceitaria. Não ameaça, mas faz nascer o temor do seu poder. Agora, o particular, houvesse ou não motivo justo de temer, compreende, teme e oferece o dinheiro. Esse seria aí a diferença principal. Aí aqui eu explico. Assim, essa é a característica essencial que difere a concussão da corrupção, visto que nessa, o funcionário apenas trafica sua função, recebendo, aceitando promessa e, no máximo, solicitando. E solicitar não se confunde com exigir. No exigir, o sujeito impõe uma vontade, fazendo nascer um temor na mente do agente. Naquele que é solicitar, apenas chega a se insinuar, requerendo a propina por parte do corruptor. Depois a gente viu a concussão, a corrupção passiva, tá? Depois a gente viu ainda a corrupção ativa. Deixa eu abrir aqui. Nossa próxima aula. Deixa eu abrir aqui.
Nossa, quase que eu compartilhei a prova com vocês. Tá apresentando? Tá? Corrupção ativa. Aí já é um crime praticado por particular contra a administração pública. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato ou ofício. Então, aqui, aí no parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Aqui a gente viu que é uma exceção à teoria pluralista, à teoria monista, né? Porque a teoria monista, prevista no artigo 29 do Código Penal, diz que quem concorre para uma conduta pratica por aquele crime, né? Pratica ao crime correspondente. Mas aqui não. Aqui quem entrega, quem recebe, pratica uma conduta, né? E quem oferece, pratica outra. Então, a gente tem 2 crimes aí. Mas, por quê? Porque a gente tem a corrupção ativa para o particular e a corrupção passiva para o agente público, para o funcionário público, melhor dizendo. E nem sempre que estiver presente a corrupção ativa, vai ter a corrupção passiva, veja bem, e vice-versa, veja bem. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Tá, aqui a gente só vai ter a outra figura se ele vier a receber. Se eu oferecer e ele não vier a receber, a gente não tem outra figura, né? Lá, vamos ver onde eu coloquei bem explicadinho aqui para vocês. Ó, na modalidade solicitar, não existe figura correlatada na corrupção ativa. Ao contrário, né? O agente, o particular, na verdade, é uma vítima, né? Com efeito, na solicitação, a iniciativa é do funcionário público que se adiante pede alguma coisa. Em razão disso, se o particular dá entrega, só existe a corrupção passiva. O fato é atípico quanto ao particular. Beleza. Depois tem mais. Existem 2 hipóteses de corrupção passiva sem a corrupção ativa. Quando o funcionário público solicita e o particular dá ou se recusa a entregar. Isso a gente acabou de ver, né? Que, na verdade, aquele é uma vítima. Existe corrupção ativa sem corrupção passiva, quando o funcionário público não recebe e não aceita a promessa de vantagem ilícita. E depois, para finalizar, a gente tem a distinção aí de contrabando e descaminho. A diferença é que contrabando é entrada ou saída de produto ilícito, certo? E produto não permitido no Brasil. Já o descaminho, o produto é permitido, não é ilícito o produto. O que é errado aqui, qual que é a conduta ilegal aqui, é deixar de recolher o imposto pertinente, né? O imposto aí para entrada ou saída deste produto. Essa é a distinção, mas vocês também têm lá no material uma distinção melhor, tal. Acho que é isso, gente. Aqui eu dei a prova inteira para vocês. Beleza? Depois vocês dão uma aprofundada aí nos temas. Beleza? Vou fazer a chamada. (28/9).
Aline, Bruna Ribeira, Gregory, Karina Silva Santos, Marcos Meneghelli, Presente. Vanessa Bispo, Ana Carla, Ângela, Caleb, Camila, Carolina, Kleber, Débora, Gabriela Gomes, é a Gabi, não, é a Gabriela Rodrigues, tá? Tá, né? Gabriela Gomes, Gabriela Rodrigues, Igor, Israel, Jussara, Larissa, Léo, Lucas, gente, quem não tiver dúvida e já respondeu pode sair, tá? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Mas quem tiver dúvida pode ficar. Maria Daniela, Maria Heloísa, Murilo, Raíssa, Tainá, Presente. Valdivino, Vitor Hugo, Presente, professora. Vitor Breda, Vitória Borges, Vitória Constantino, o Alisson. Nossa, o Alisson tava e saiu, né? Beleza. Certo? Alguma dúvida? Vai ter isso de